Olá, amados. Bom estar com vocês nessa noite para juntos estudarmos a Palavra de Deus no nosso pequeno grupo. Eu quero convidar você a hoje estudar um tema que está infelizmente, está muito em voga hoje nos nossos dias, um assunto muito tratado, que é algo de suma importância para as nossas vidas, e talvez você já passou isso, ou talvez esteja passando, e às vezes nem sabe que está passando por isso, que é a depressão. Hoje o nosso estudo, na nossa lição, oitava lição, do socorro de Deus, é a cura para a depressão. Cura para a depressão. Você já se sentiu depressivo? Você sabe quais são os sintomas da depressão? Nós já tratamos isso em alguns outros estudos da escola dominical, até mesmo em pregações, mas é sempre bom que nós reavaliemos a nossa vida pela perspectiva da Palavra de Deus, para sabermos como nós estamos verdadeiramente. Talvez nós tenhamos alguns dos sintomas e nem saibamos que esses sintomas são causa da depressão, causados pela depressão. Então o texto para nós nessa noite está em 1 Reis, capítulo 19, os versículos de 1 a 18. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18, que diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna e ouviu uma voz que lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho que veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta.
Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Até aqui. Vamos orar? Senhor bendito, nós glorificamos ao Senhor, agradecemos ao Pai por essa semana, queremos te bendizer, queremos realmente glorificar a tua presença no nosso meio e pedir a Deus que o Senhor nos abençoe nesta noite. Trabalhe o nosso coração e a nossa mente, Pai, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. E esteja, Deus, nos mostrando se temos sofrido desse mal que aflige a tantas e tantas pessoas. Abençoa cada um de nós agora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a Organização Mundial de Saúde aponta que a depressão ela é a quarta maior enfermidade, a quarta enfermidade mais comum no nosso planeta, em todo o nosso planeta. Calcula-se que mais ou menos 121 milhões de pessoas estejam sofrendo de depressão, certo? Então, até o ano agora de 2020, estima-se que a depressão ela vai ser o principal problema de saúde mundial. Isso é o que diz a revista. Nós estamos em 2020 e o nosso maior problema agora é a pandemia por causa do coronavírus. Note que eu não sei a data exata em que essa lição foi escrita, mas a projeção da Organização Mundial para 2020 é que nós estaríamos sofrendo com a depressão, não é? Nesse ano de 2020 seria a maior, não é? O principal problema de saúde. O principal problema de saúde hoje é o coronavírus. Porém, essa previsão da Organização Mundial de Saúde, ela não está errada. Por causa do coronavírus, muitas e muitas pessoas que não estariam doentes agora com essa depressão, com a depressão agora, elas se tornaram depressivas por causa do coronavírus, por causa da preocupação com seus parentes, com seus amigos, por causa do isolamento social ao qual não podiam mais ver e só vendo seus amigos de longe, ou muitas vezes nem podendo se despedir dos seus parentes e amigos mais chegados por causa de que eles tinham que ser enterrados rapidamente. Isso agravou ainda mais esse prognóstico da Organização Mundial de Saúde. E nesse tempo da revista, estimava-se que em torno de 6 a 8% dos brasileiros adultos tinham essa doença, o que corresponde a mais ou menos cerca de 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas tinham estavam com sintomas de depressão. Desses 10 milhões, 60% eram mulheres e 40% eram homens. Hoje, a depressão não afeta somente, nós já sabemos isso, que a depressão não afeta somente os adultos, mas crianças, muitas crianças vivem no estado depressivo, adolescentes vivem e jovens vivem no estado depressivo. Não é? Então, hoje, naquele tempo ele dizia que a cidade de São Paulo, cerca de 20% da população da cidade de São Paulo, ela sofre de depressão. Note que esses números já se perderam, eles podem ser muito e muito maiores. Mas ainda que estejam em desacordo esses números, eles nos alertam e vêm nos mostrar sobre esse problema que pode abater qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, independente da religião. A depressão pode afetar a todas essas pessoas. A depressão também pode ter um outro nome, chamado de melancolia. Pessoas já com esse estilo de personalidade melancólico, podem sim vir a desenvolver a depressão de forma mais rápida, de forma mais clara. Então, o que nós precisamos saber? Em primeiro lugar, o que é a depressão? A depressão é quando a tristeza toma conta ou toma proporções muito maiores que
impedem a pessoa de manter o seu estilo de vida normal, do seu cotidiano. A depressão, ela é uma doença do corpo como um todo, porque ela afeta todo o corpo, ela compromete o seu corpo, ela compromete o seu humor, ela compromete o seu pensamento. Ela afeta a forma como você se alimenta, afeta a forma como você dorme, como você se sente em relação a si próprio e como você pensa sobre as coisas. Tudo isso é afetado pela depressão. Sinais da depressão incluem tristeza, apatia ou inércia, não é? Você não tem vontade de fazer nada, se torna muito difícil você continuar vivendo ou de tomar decisões, você não tem a capacidade mais de tomar decisões, há uma perda de energia, você se sente sempre cansado, fadigado, e normalmente tudo isso vem acompanhado de insônia, você não consegue dormir, demora a dormir, e com isso você começa a se tornar uma pessoa pessimista, desesperançada, cheia de medos, autoconceito negativo, você não se vê como uma pessoa boa, não é? Isso vem acompanhado de uma autocrítica muito pesada e um sentimento de culpa. Há em você uma vergonha, o senso de indignidade e também o desamparo. E com tudo isso vai desembocar na perda, não é, do seu interesse pela vida, pelo trabalho, pelo sexo e também pelas atividades normais. Há a perda da espontaneidade, você fica mais retraído, você se torna mais introspectivo, não é? Dificuldade de se concentrar, incapacidade, você começa a ter uma incapacidade de apreciar os acontecimentos normais com os quais você se alegrava, ou aquelas atividades que te davam prazer, que eram agradáveis antes, agora já não ajudam mais, já não tem mais graça nenhuma, não é? E frequentemente há também uma perda de apetite. A Bíblia, ela vai nos mostrar, e isso é importante saber, que a Bíblia não tem nenhum compromisso em mostrar que nós somos perfeitos. Muito pelo contrário. Ela mostra sempre a nossa imperfeição diante de um Deus que é totalmente perfeito, diante de um Deus que é totalmente santo, que é totalmente puro, mas que pelo seu amor nos salva. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, ela registra que a fé, ela não nos impede de nós passarmos pela depressão. Alguns servos de Deus, que andavam com Deus, que viram a Deus, que tiveram experiências espirituais grandiosas com o Senhor, passaram pela depressão. Basta nós analisarmos a palavra. Por exemplo, Jó, não é? Jó disse assim: por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não expirei ao sair dela? Por que eu não morri logo que eu nasci? Não é? Jó 3,11. Jó passou por tudo isso diante de toda a situação que aconteceu com a sua vida. Quando nós olhamos o grande libertador de Israel, Moisés, né? Ele diz assim: se assim o Senhor me trata, me mata de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, me mata. Números 11, 15. Quando nós olhamos lá na frente, né? Noemi, a história de Noemi, que perde o seu esposo, os seus filhos, fica lá com as suas noras, não é? E ela diz assim: olha, não me chame mais Noemi, vocês podem me chamar agora de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha isso, ainda atribuindo a Deus essa amargura, porque o seu marido e seus filhos morreram. Então Mara significa amargo. E ela disse: agora eu sou uma pessoa amarga, totalmente amarga. Davi, o grande homem de Deus, o grande rei de Israel, ele passou por tantas agruras, por tantos problemas, por tantas dificuldades, por lutas terríveis com seus familiares, com seus inimigos, que ele chegou ao ponto de dizer assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Não havia sossego interior, não havia paz interior diante de tantos problemas. Não é? Jonas, o profeta que foi enviado para Nínive, para pregar aos ninivitas, Deus mandou que ele pregasse a mensagem para que houvesse ali a reestruturação daquele povo na fé em Deus, para que eles se convertessem.
E Jonas, extremamente cansado daquela história, não queria cumprir a vontade de Deus, foi levado à força, engolido por um grande peixe, vomitado nas praias de Nínive para pregar a mensagem de arrependimento, e aquele povo se arrepende. Ele não queria que aquele povo se arrependesse. Mas ele vai lá, ele cumpre a ordem de Deus, e ele prega o evangelho, fica esperando a morte, e não acontece, porque eles realmente se convertem de todo o coração ao Senhor. E então ali naquele momento, Jonas fala com Deus: Pai, eu te peço, ó Deus, te peço, por favor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas 4, versículo 3. Melhor é morrer do que viver. E até mesmo Jesus, que foi homem como nós, nos últimos momentos da sua vida, passando por tamanho medo do que ele iria enfrentar, do que ele sabia que ele iria enfrentar, ele, na forma humana ali, ele disse: a minha alma está profundamente triste. E não é uma tristeza comum. A minha alma está profundamente triste até a morte. Olha isso. Fala que Jesus sentiu uma amargura tão grande daquele momento que ele chegou a suar sangue. Mateus 26, 38. Nós conhecemos tudo isso. Então é preciso que a gente comece a entender que muitas vezes você está passando por isso, sentindo alguns desses sintomas, ou sentindo todos esses sintomas, e você está passando por uma depressão. Obviamente nem todos são iguais, nem todos caem, mas vai chegar uma hora em que o pavio vai se acabar, não é? O fogo irá consumir esse pavio, e o pavio irá se acabar e cair, a exemplo de um fósforo aceso. E aí nós entramos num outro problema que também a depressão vai puxar, né? Que é a síndrome de burnout, ou a queima total. É quando você não tem mais gás, não tem mais nada para queimar, e o cansaço extremo toma conta da sua vida, trazendo outros problemas. Hoje, esse estudo, apesar de falar de vários, aqui nós citamos várias pessoas que passaram por momentos de depressão na sua vida, depressão profunda na sua vida, nós vamos trabalhar sobre a vida aqui do profeta Elias, um homem poderosíssimo diante de Deus, usado por Deus para levar o povo ao arrependimento. E ele viveu num tempo extremamente difícil, porque ele tinha que lidar com o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que era terrível, que adorava Baal, e levou Acabe também a tudo isso. Acabe era um banana, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Acabe era um banana e Jezabel é um abacaxi, porque o abacaxi é difícil de descascar. Quando você tem um problema, você fala: estou com um abacaxi na mão, não é? Por quê? Porque é difícil. Então ela mandava em Acabe, ela que falava tudo, e Acabe simplesmente dizia sim. Não tinha forças para governar o povo de Israel. Então Elias está inserido nesse tempo onde o povo começa a se afastar de Deus, e Deus o manda para que ele leve o povo ao arrependimento. Então hoje, então, entendendo isso, a gente olha a história de Elias, e aí a gente vê aqui no versículo 4 do capítulo 19 que nós lemos, não é, que diz assim: e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, tira minha vida, acaba com tudo, eu cansei disso, cansei desse povo, cansei de toda essa situação, eu estou sozinho nessa história toda, não há ninguém para me ajudar, eu estou extremamente cansado. Então, através dessa história, nós vamos vendo quais são as causas da depressão. As causas são diversas, podem ser diversas. Estudos vão mostrar que as principais causas são: primeiro, influência de uma predisposição genética. Para eu ter depressão, quando eu vou me consultar, o médico vai me perguntar se eu já tive casos de depressão na minha família, porque isso pode ser genético. Lembra que eu falei logo no início sobre a questão de pessoas que têm uma personalidade melancólica, né? Mais melancólica, mais introvertida, mais negativa, né? Das coisas da vida?
isso pode ser uma predisposição para a depressão, né? Então há pessoas que são depressivas por herança genética ou por hereditariedade, né? Então talvez você precise analisar a sua vida e a vida da sua família. Quando um depressivo consulta lá um médico especialista, essa é a primeira pergunta que ele faz. Há casos de depressão na sua família? Mais pessoas já se tornaram depressivas? Não é? Outra coisa, segundo, tipo de personalidade. Não é? Pessoas perfeccionistas, por exemplo, que não admite falhas, não admite erros, não é? Em si mesmos, naquilo que faz, e nas outras pessoas, elas têm uma tendência maior a se tornarem depressivas quando as coisas não saem como elas esperam, por causa dessas situações. Outra coisa que traz a depressão é a vivência de situações difíceis, situações traumatizantes, situações frustrantes, não é? Acidente, a morte da pessoa querida, o divórcio, o desemprego, tudo isso são grandes causadores, não é, da depressão. Olha aí o que eu falei no início também sobre a Covid-19 agora. Ela tem aumentado os casos de depressão. Muitas pessoas sozinhas, mesmo em meio a tudo que nós temos de internet, todos os recursos, ainda há pessoas que estão sozinhas, porque só tem amizades virtuais. Pessoas que estão sentindo falta, não é, do convívio, do relacionamento verdadeiro, não virtual. E das crianças, né? As crianças estão sozinhas, não podem brincar mais juntas. E isso afeta o desenvolvimento das crianças. Né? Então, a vivência das situações difíceis, uma situação muito traumatizante, pode te levar a uma depressão. Outra coisa, devido a uma condição clínica, né? Por causa de determinados medicamentos, às vezes você toma um medicamento para curar uma coisa, mas ele pode te levar à depressão, porque ele vai desequilibrar a quantidade de serotonina ou de noradrenalina, não é? Que são os neurotransmissores responsáveis pela comunicação ali dos neurônios. Então isso vai te levando à depressão. Às vezes um medicamento para curar alguma outra doença, seja ela neurológica, ela vai afetando, né? Também a sua vida no geral, te levando a uma depressão. Outra coisa que leva à depressão, quando eu falei a questão da síndrome de burnout, né, que é o excesso de trabalho, o estresse do trabalho com uma agenda carregada demais, uma agenda carregada de compromissos, ela tem gerado depressão, principalmente nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, não é? Nós vemos isso, as pessoas trabalham demais. A própria sociedade, a cultura da nossa sociedade é a cultura do já para ontem, não é? Das coisas que você deve fazer o quanto mais, estudar mais, correr mais, sempre trabalhar mais para obter mais, mas você vai perdendo a sua saúde ao longo desse caminho, não é? Enquanto você tenta ser aquela pessoa perfeita, de acordo com o que o mundo pede. Então você vai sempre se dar muito mal quando você segue esse conceito do mundo. Às vezes é melhor nós sermos tidos como uma pessoa mais calma, mais tranquila, não queremos tanto nessa vida das coisas e termos uma vida mais tranquila, uma vida de paz, de sossego, onde você aproveita da sua família, onde você aproveita dos seus amigos, não é? Em vez de ficar correndo tanto atrás do vento. Tudo isso é vaidade. Vai todo mundo para o mesmo lugar, para debaixo da terra, não é? E ninguém leva nada. Mas aqui você é tido como bom se você consegue amealhar cada vez mais riquezas para a sua vida. Quando você tem um patrimônio muito além dos outros, não é? É isso que você deseja para a sua vida, ser reconhecido como o melhor. Em todas as áreas da vida, irmãos. É assim que nós somos vistos. Mas aqueles que não querem tantas coisas na vida são vistos como bobos, né? Por que não? Você tem que correr atrás, você tem que ser o melhor, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando eu acho que o melhor da vida é aproveitar a cada momento que nós temos. Aproveitar da nossa família, aproveitar do nosso trabalho, usufruir do trabalho, daquilo que nós ganhamos, para ter um patrimônio de segurança, sim, para termos a nossa própria casa, para podermos nos alimentarmos bem e termos uma boa vida. Quando nós desejamos muito além, isso tira a nossa paz,
isso vai tirar a nossa alegria e pode nos levar a uma vida de depressão. É isso que o mundo está fazendo, não é? Levando o povo a um excesso de trabalho e, consequentemente, levando as crianças a fazerem um monte de coisa ao mesmo tempo, não é? Durante todo o seu dia, ocupando todo o seu dia, e não tem nem tempo mais para serem crianças. Às vezes fazendo atividades que nem gostam, né? Mas porque a mãe acha bonito, porque o pai diz que o fulano faz, o filho do fulano faz, então tem que fazer porque isso traz status, não é? A criança nem gosta, mas é obrigada a fazer. Então, às vezes a gente precisa parar um pouco e repensar tudo isso, esse excesso de atividade, excesso de trabalho. Há uma crise, a crise existencial também, ela pode te levar à depressão. Há pessoas que, ao refletir sobre o sentido da vida, entram em depressão. Algumas são levadas até a tentativa de suicídio, porque não vem razão na sua vida. E nós entendemos que isso é o vazio existencial. Esse vazio existencial só é preenchido por Jesus, né? Por dar um sentido real à vida. Não estou falando das outras coisas são importantes, mas o vazio existencial só é preenchido por Cristo. E quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos o nosso sentido de vida, a nossa razão de viver. Mas muitas pessoas, quando começam a pensar nisso, são levadas a uma depressão e até mesmo tentam o suicídio. Muitos depressivos chegam a isso, perdem a vontade de viver, não é? E há problemas espirituais. A Bíblia declara que encobrir ou ocultar erros, pecados, né, pode trazer problemas de depressão. Às vezes a opressão demoníaca e o sentimento de culpa também produzem estados de melancolia. O Satanás pode agir sobre a vida da pessoa e oprimi-la de tal forma que ela caia em depressão. Não estou falando de possessão, mas opressão demoníaca. Não é? Então isso são problemas espirituais que precisam ser tratados pela palavra de Deus, tratados com oração, com jejum, não é? E tudo direcionados por Cristo Jesus, para que Cristo reine na vida dessas pessoas. Então, analisando a vida de Elias aqui, nós podemos aprender muito da vida dele, dessa experiência que ele teve, né? Qual a experiência que Elias aqui teve, né? Quais são as causas da sua depressão? Primeiro, Elias tinha um cansaço físico muito grande. O excesso de trabalho provocou esse estresse. O profeta estava cansado demais para buscar a sua vida, né? Quando a gente vai lá no capítulo 18, o versículo 46 diz assim para a gente: o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Olha isso. Ele saiu correndo. Ele estava cansado. Ele estava fazendo muitas coisas. Isso aqui é o momento quando vai chover, que nós vemos aquela questão da nuvem, não é? Que estava sobre o mar. Ah, o que você vê? Aí Eliseu volta e fala: estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não é? Então aqui nós vemos então essa questão aqui, perdão, vamos voltar um pouco. Cansaço físico do profeta, não é? O cansaço físico do profeta, o excesso de trabalho provoca um estresse. O profeta estava muito cansado ali com a excitação do Carmelo, do Monte Carmelo, quando tudo é consumido. Ele fala: ó, encharca esse altar aí, ele ora a Deus, e o fogo consome as pedras, consome a oferta que estava sobre o altar, consome toda a água que havia, tudo foi consumido pelo fogo, não é? Então Elias aqui está vendo isso, como ficou extremamente cansado por aquela situação, não é? Então aqui há uma carência também, segunda coisa que nós vemos, além do cansaço físico, é uma carência de simpatia. Carência de simpatia. Elias vai dizer o que no versículo 14? Eu fiquei só, eu estou sozinho. Não há ninguém para me ajudar. Não há ninguém para continuar comigo. Não há ninguém para eu enviar, para pregar as boas novas, para pregar a palavra do Senhor, para que esse povo se converta. Não há. Não é? Então ele fica carente. Ele está ali, a solidão afeta a nossa alma, não é? Mesmo ele sendo um grande profeta, ele estava sozinho, vivia sozinho com as suas meditações, ele estava sentindo falta de um amigo, né? De apoio,
humano. Então ele passou então ali a aumentar, não é, a autocomiseração sobre si. Eu não presto, eu não valho nada, eu estou sozinho, e começou a ter um complexo de perseguição. É isso que acontece com a vida de Elias, é isso que acontece com a vida de muitas pessoas, não é, que tem também esse sentimento no seu coração, quando elas se sentem sozinhas. Não é? Você talvez esteja passando por isso ou já tenha passado. A vida sozinha também é uma vida muito solitária, por isso que é sempre importante ter amigos, é sempre importante ter pessoas para conviver. E não... O terceiro ponto que afetou a vida de Elias e que serve também para a nossa vida, não é que ele teve uma carência de ocupação. Ele ficou sem o que fazer. Enquanto Elias teve trabalho ali, né, de profeta para realizar, mesmo difícil, mesmo quando tudo ia bem ali, ele se achava útil, né? Para ele a sua ocupação acabou quando ele acaba com os profetas de Baal. Não é? Houve uma desmoralização pública de Baal, não é? A morte dos 450 profetas ali. Então ele entendeu que a idolatria em Israel chegou ao fim, o seu trabalho havia acabado. Não é? A desgraça de um homem começa quando ele se acha inútil. Notem quantos idosos, né? Pessoas idosas, elas precisam pensar muito bem quando vão se aposentar, justamente porque elas se acham inúteis depois que elas se aposentam. Quantas pessoas você conhece que pensam dessa forma? É preciso ter uma ocupação, ter amigos, é preciso pensar bem no que você vai fazer para não ficar isolado, mas para sair, para passear, ter condições para viajar. Viajar, eu estou dizendo para ir visitar filho, não. Viajar para conhecer outros lugares, isso é importante. Nós sabemos também que a situação do nosso país, dos idosos, né, infelizmente, recebem um salário mínimo para se manter, para comprar remédios, para comer e manter uma casa. É pouco, né? Mas tudo é muito importante. Antes de se aposentar, pensar nisso, para não ter essa carência de ocupação que pode levar à ansiedade, pode levar a você viver, não é, dessa forma depressiva, levar à depressão. Outra coisa que afetou a vida de Elias foi o desapontamento nas suas expectativas. Elias queria que todo mundo se convertesse, então voltasse a Deus. Mas as coisas não acabaram. No texto que nós lemos, nós vemos que Jezabel manda avisar: ó, eu vou te matar, amanhã essa hora você vai estar morto. Eu vou fazer com você o que você fez com os profetas. Não é? Então aqui ele estava falando: não, eu vou me realizar. Os profetas foram mortos. Deus ali novamente, né, foi reconhecido a uma só voz. A falsa adoração foi derrubada. Né? O objetivo da vida de Elias era o ser usado, a transformar Israel num reino de Deus. Quase foi realizada. Não é? Mas num só dia todo esse quadro brilhante foi aniquilado, porque a mulher Jezabel mandou avisar para ele que iria matá-lo, e ele saiu fugido. Então esses são alguns aspectos que podem levar à depressão, não é? Talvez você esteja passando por algum desses pontos: desapontamento com as suas expectativas, não é? Desapontamento, uma carência de ocupação. Você talvez tenha se aposentado, mas as suas expectativas não foram respondidas. Você achou que ia descansar, que fazer tanta coisa, mas agora você se aposentou e não tem nada. O que você vai fazer? Se você ficar pensando nisso, dessa forma, você vai ficar doente, depressivo, não é? É preciso que você analise a sua vida. É exemplo da vida de Elias. Você está cansado, fisicamente cansado, não é? Há carência, por exemplo, de simpatia com você, de amizades. Como é que está a sua vida? Medite nisso, pense nisso. Então, como é que eu trato a depressão na minha vida? Né? Quando eu tenho o diagnóstico, né, que fica ali detectado que eu estou com a depressão, qual é a sua extensão dessa depressão, o que está afetando na minha vida, então eu vou ter que aplicar agora o remédio. Né? Deus é Senhor de tudo, inclusive da ciência, amados. E há remédios para tratar a depressão.
Já existem os remédios antidepressivos, cujo objetivo é fazer com que o humor volte ao normal, não é? Mas, além dos remédios, o que nós temos que fazer? Psicoterapia, é procurar um psicólogo, um psiquiatra. O remédio é passado por um psiquiatra. Não é? É preciso fazer um acompanhamento. E isso não é vergonha. Antigamente, né? Algumas décadas atrás, falava, vou no psicólogo. Tá louco? Você tá louco? A pessoa falava para uma pessoa, vai, procura um psicólogo. Você tá louco? Vão me chamar de louca por aí. Vão querer me internar no hospício? Quando, na verdade, esses profissionais de saúde, eles servem para nos ajudar, para tratar as nossas vidas, as questões que nós temos, não é? Muitas vezes difíceis de serem tratadas, que às vezes não se resolvem numa conversa com um amigo, às vezes não se resolvem só numa conversa com o pastor. É preciso sim entender que a psicologia, a psiquiatria, elas são aliadas no tratamento da depressão. No caso de Elias aqui, na época de Elias, não tinha remédio não antidepressivo. Ele recebe um tratamento direto de Deus, há um milagre de Deus na sua vida. Como é que Deus trata ali a depressão de Elias? Primeiro foi um tratamento físico. Deus reúne as forças exauridas do seu servo. Deus permitiu que ele dormisse. Ele dormiu, ele estava cansado, depressivo, sim, ele dormiu. Mas depois ele é acordado por um anjo e ele é alimentado. Não é? Aquela refeição ali prontinha ali, de forma miraculosa. Então Deus o alimenta, restaura suas forças. O melhor remédio para a depressão é o descanso, a alimentação equilibrada, um repouso regular e atividade física. É isso que nós temos que procurar fazer. A nossa vida é tão corrida, muitas vezes você trabalha, estuda, chega tarde em casa, ainda vai comer muito tarde, come mal, quando come, dorme pouco porque ele tem que levantar cedo para trabalhar. É preciso chegar a um equilíbrio na vida. Deus também não só tratou o físico de Elias, mas ele também deixou que ele desabafasse, que ele falasse. Deus permitiu que ele falasse tudo aquilo que ele estava sentindo. No versículo 10, a gente vê isso, né? Quando Elias vai dizer para Deus. Elias fala com Deus diretamente aquilo que ele está sentindo. 1 Reis 19, versículo 10, vai nos dizer assim, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele está dizendo para Deus, Deus sabia daquilo? Claro, mas ele deixa que o profeta fale daquilo que está passando no seu coração. Isso é bom também, desabafar. Muitas vezes esse é o maior e imediato alívio, é conversar com alguém, é falar. Elias expôs o seu problema e assim ele acalmou a própria mente. Precisa acalmar a mente. Deus também trata o físico, deixa ele desabafar e faz com que ele mude de ambiente. Andando sem parar, Elias chegou ao Monte Horebe, no versículo 8, E há ambientes depressivos e ambientes que ajudam a vencer a depressão. Às vezes você precisa mudar de ares, mudar de ambiente. Talvez você precise sair do local de trabalho, porque aquele local de trabalho está te levando para a depressão. Às vezes a gente quer curar e voltar para o mesmo lugar que vai gerar o mesmo problema. E isso, às vezes, é necessário que haja uma mudança. Deus fala, o que você está fazendo aqui? Vai para o lugar que eu estou te mandando. Não é? Então Deus ali vai, muda o ambiente dele, combate a autoridade. Deus o fez sentir a seriedade da vida. O que você está fazendo aqui? A vida é ação, você não tem que ficar dormindo, não tem que ficar acabrunhado. Sai do seu quarto aí, onde você está aí, preso o tempo todo. Não é? Você é uma pessoa ativa, então você vai voltar à atividade novamente. Você é um profeta. Você não tem que estar aqui dentro de uma caverna, tem que ir para a vida real. Não é? Então aí Deus, depois de falar isso com ele, restaura de forma efetiva. Olha, volta, porque eu conservei 7.000 em Israel, daqueles que não se dobraram a Baal, daqueles que não beijaram
eu os conservei com vida. Você não está sozinho, Elias. Dá uma boa nova, um ânimo para ele. Não é? Então, aí Deus está mostrando para ele, ó, sua vida não foi um fracasso. Sua vida valeu a pena. Você está aqui, você cumpriu o que eu tinha proposto para você. Anima, dá ânimo. Não é? Então, restaura, há uma restauração efetiva. E ele dá uma terapia ocupacional para ele. Deus lhe deu mais trabalho para fazer. Ele não ficou lá parado sem fazer nada. Vai fazer alguma coisa. Vai ungir os outros, pelos quais os propósitos de castigo e de instrução do Senhor seriam efetuados. Olha, vai, que eu estou cuidando da sua vida. Vai fazer o que eu estou te mandando agora. Não é? A melhor inspiração aqui nas horas de depressão é receber mais responsabilidade das mãos de Deus para se ter a vocação renovada, né? Então vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, não fique parado somente em casa. É preciso isso, ter uma terapia ocupacional. Preciso também, é necessário uma terapia espiritual, né? No seu desânimo ou depressão, Elias precisava renovar a sua visão de Deus. O versículo 11 do Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Então Deus fala com ele, Deus se revela a Elias através dos fenômenos naturais. Eu preciso buscar mais a Deus, preciso orar mais, procurar me encontrar com o Senhor nos tempos de depressão. Por mais difícil que seja, preciso voltar e buscar mais a Deus, para que Deus nos trate, para que Deus se aproxime de nós, para que nós nos aproximemos mais de Deus, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos reanimados, para que nós sejamos restaurados pelo Senhor. Então, concluindo, a depressão ela deve ser vista como uma enfermidade física, mas também espiritual. Para a primeira coisa, você vai ao médico, um especialista. Não é? A segunda pode ser curada pela palavra de Deus, pela busca incessante através da palavra de Deus. Mais forte e mais santo fiel sobre a face da terra, seja ele um profeta ou não, ele está sujeito a momentos de desânimo, a momentos de depressão. E é bom saber, através das Escrituras, que alguém esteve no vale da sombra da morte também, foi curado por Deus, foi guardado por Deus, foi restaurado por Deus. Há uma visão de supercrente, de triunfalismo mentiroso sobre a vida dos crentes, dizendo que eles não ficam doentes, que quem fica doente está em pecado. Tudo mentira, tudo que não está embasado pela palavra de Deus. Porque os crentes ficam doentes sim também. Nós ficamos doentes, nós estamos nesse mundo, sujeitos a todas as tribulações desse mundo, inclusive as doenças, aos momentos, piores momentos terríveis da vida, infelizmente. Mas a nossa visão, a nossa vida deve estar firme em Cristo Jesus. Quando você entende a razão da sua vida, você se torna mais forte. E coisas que normalmente levam as pessoas à depressão não irão te levar à depressão. Ou não terão tanta força sobre a sua vida. Elias era um herói da nação de Israel, um herói da fé, mas ele também era um vaso de barro. Nós somos vasos de barro, carregando um poder espiritual que não é nosso. Mas nós somos vasos de barro, sujeitos à intempérie, né, do dia a dia, do tempo, sofremos com o tempo. O nosso corpo, ele sofre com o tempo. Podemos nos machucar, rachar, como o vaso, né? Mas nós carregamos um poder espiritual capaz de nos renovar, de nos transformar. A experiência de Elias revela que nos momentos mais difíceis da vida, Deus vai ministrar conforto aos seus servos. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor não nos abandona em momento nenhum. Aliás, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Nunca o abandonarei, jamais eu o deixarei. Estarei sempre com você, é o que diz Jesus. Estarei sempre com vocês até os fim dos tempos.
Jesus está conosco, Ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo age em nós, através de nós, para nos levar à perseverança na caminhada, para que nós permaneçamos firmes na caminhada, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, Ele nos leva para junto de Deus o tempo todo, a seguirmos firmes na nossa vida. Amado, se você está passando por uma depressão, se você reconheceu dentro dessa lição que você está tendo um ou mais sintomas, é preciso estar atento, procurar ajuda médica. Também há ajuda espiritual. Estou aqui para aquele que quiser conversar, para quem quiser conversar, desabafar. Basta que nós marquemos um horário, nós estaremos juntos para conversar. Não fique só, não caia em depressão, mas se encontre com Deus, busque mais a Deus, busque ajuda médica, para que você seja curado, seja restaurado. A depressão é algo sério e afeta todas as pessoas. Às vezes nós achamos que não, vemos alguns ali desses sintomas, achando, não, isso é só um cansaço físico, ou talvez seja só um estresse mesmo da situação, mas às vezes não é. Já é uma ponta desse iceberg que está. A ponta do iceberg não é nem 10% de todo o problema que está escondido debaixo das águas, na profundeza das águas. É uma pontinha apenas. Então, que você busque mais a Deus, que você realmente queira ser curado e tratado. Não sinta vergonha, porque todos nós podemos passar por isso. Mas busque tratamento, busque a ajuda de Deus, busque os amigos, busque os irmãos da igreja para conversar. Não fique sozinho, porque tudo isso só agrava. Que Deus te abençoe imensamente. Vamos orar? Senhor bendito, muito obrigado por esta lição, Pai. Se há algum irmão, irmã, alguma pessoa que está vendo esse vídeo, Deus, que tem sentido esses sintomas, ó Deus, da depressão, Pai, que o Senhor esteja levando a cada um deles a transformação de vida, levando a restauração da vida através dos médicos e medicamentos, através de uma nova visão vinda do Senhor, ó Pai. Restaura a vida daqueles que estão passando pela depressão, já têm tomado remédio, mas a luta está difícil. Senhor, em nome de Jesus, visita cada uma dessas pessoas com o teu bálsamo de cura, Senhor. Com o seu bálsamo que restaura o vigor, a alegria, a paz, que tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, trata o seu povo, assim como o Senhor fez com o profeta Elias, assim como o Senhor fez com vários e vários filhos teus, durante toda a trajetória do teu povo até aqui, Senhor. Haja novamente sobre o teu povo, trazendo restauração e libertação desta doença, Senhor. Traga cura, derrama cura sobre o teu povo, Pai. Ajuda-nos a sermos igreja verdadeira do Senhor, a nos preocuparmos uns com os outros verdadeiramente. Fortalece o teu povo, Pai. Fortalece cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que o restante da sua semana seja toda ela na presença de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.